Queridos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui na nossa EBD virtual. Hoje nós vamos dar sequência no livro que temos meditado em assuntos tão importantes a respeito dessas dificuldades da vida, dos problemas existenciais. O livro Caído, mas não Destruído, do Wayne Mack, Nutra Publicações. E nesse tema de hoje, um tema muito relevante, que eu creio que cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, passamos, ou até mesmo estamos nesse momento vivenciando esta realidade, que é a questão do desânimo. Muitas vezes as situações, os problemas vão fazendo com que a gente vá perdendo o ânimo, perdendo o vigor, o desejo de fazer, o desejo de realizar, até mesmo o desejo de viver. Porque a palavra ânimo quer dizer vida. Desânimo é uma pessoa que perdeu em algum momento essa essência vital nossa, não é? Que nos faz impulsionar, que nos faz caminhar, que nos faz viver, enfrentar as lutas, os obstáculos. E se o nosso coração estiver desanimado, todas essas coisas, né, muitas vezes nós vamos nos dar por vencidos, e alguns até por causa do desânimo têm realmente dado cabo das suas próprias vidas. Nós vamos analisar, queridos, esse assunto do ponto de vista bíblico, porque se existe alguém que entende da psicologia no sentido mais puro, mais genuíno da palavra, é o próprio Deus. A psicologia vem de psique, que quer dizer a alma ou o nosso espírito. Foi Deus que nos fez, não é? Ele soprou em nós o fôlego de vida. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele sabe como nos criou e por que nos criou. E normalmente quando nós vamos buscar soluções em outros lugares que não seja a palavra de Deus, nós não vamos cumprir o objetivo principal, que é a glória de Deus. Então nós vamos aqui observar, não é, que a palavra de Deus, em todos os aspectos, ela traz o direcionamento. Se não, às vezes, de uma forma bem clara, mas os princípios da palavra de Deus, como eu costumo falar, abrange toda a realidade humana, seja da nossa vida pessoal, seja do nosso íntimo, do nosso pecado, né? Como nós vimos aí na quinta-feira, qual a atitude correta para lidar com o pecado, ou a nossa vida no sentido familiar, como nós devemos reagir como pai, como marido, como patrão, como empresário, como um líder, como um governante, como um magistrado. Então, tudo a Bíblia realmente vai trazer a orientação, a determinação mais do que suficiente para as nossas vidas, e esse, obviamente, que não ficaria de fora. Então, Deus, ele, através da sua palavra, vai nos mostrar que ele é a fonte de todas as soluções dos nossos problemas como seres humanos, né? E, voltando ao nosso assunto, que é sobre desânimo, quem de nós nunca ficou desanimado? E aqui eu queria dizer que eu já, em muitos momentos, realmente da nossa vida. Não só eu, creio que você também, creio que os personagens bíblicos dos mais importantes, pessoas mais relevantes da história da salvação na Bíblia, também eles ficaram desanimados. Seja Jó, seja Moisés, seja Elias, Jeremias, até mesmo o apóstolo Paulo, em determinado momento da sua vida, da sua caminhada, devido às dificuldades e os sofrimentos que ele passou, nós assim identificamos que houve momentos também de desânimo. E nosso desânimo muitas vezes é motivado por alguma circunstância angustiante a qual nós nos encontramos. Às vezes é um problema de saúde, um problema de zombaria, uma ofensa da parte de alguém da nossa família, ou até mesmo de algum colega de trabalho, algum tipo de pecados, os eventos, né, mundiais. Eu fico muito triste quando eu vejo tantas barbaridades acontecendo, né? E aí, se a gente partir para trás um pouco para a história passada, regressa, só nesse século XX, né, coisas horríveis, não é? Em várias nações, umas contra as outras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? As guerras aí, né, para implementar seja o capitalismo, seja o socialismo. Foram milhões e milhões de mortes, né? Só que rapidamente eu penso em mais de 300 milhões de pessoas foram mortas no século XX, não é? Justamente por causa
desse problema das guerras e desse desejo de poder, né, de hegemonia e tudo mais. Então, essas circunstâncias normais da vida, normalmente, nos trazem desânimos. E o próprio Jesus já nos advertiu, já deixou assim a deixa para nos mostrar que essa é uma realidade que vai nos acompanhar durante o decorrer da nossa vida. Nas suas palavras de despedidas no Evangelho de João, né, capítulo 13 até o 17, no momento ali da ceia com os apóstolos, ele traz várias palavras sobre muitos assuntos, e um deles que ele disse é que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto nosso hoje, para a gente refletir a respeito da solução de Deus, da orientação de Deus com relação ao assunto, é Judas, nos versos 24 e 25. Judas é um livro muito pequeno, por isso que não tem capítulo, nós apenas identificamos com os versículos. Então, os versos 24 e 25 nos dizem: há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Cremos, queridos, que esses versículos nos fornecem a solução de Deus para o problema do desânimo. Essa epístola aqui é uma epístola curta, mas identifica muitos problemas, assim como a gente está estudando nas quintas o livro de 1 João. Ali já haviam heresias, haviam ensinos, haviam falsos mestres, tentando corromper desde o seu início a igreja cristã. Aqui em Judas também da mesma forma, ele fala isso, não é? Alguns estavam ali negando a verdade, contaminando o próprio corpo, rejeitando as autoridades, insultando os poderes dos anjos, isso só nos versos 4 até o 8. E o verso 10 falam: esses tais difamam tudo o que não entendem. E aqui nós vemos que dos versos 17 até o 23, essa epístola de Judas, o autor, né, nós cremos que é um dos irmãos de Jesus, eles chamam os crentes, né, para tomarem medidas duras com relação a essas coisas. E vemos aqui, queridos, então, nesses dois versos, 3 verdades importantes para a gente lidar com o desânimo. 3 verdades importantes para lidarmos com o desânimo. A primeira é a respeito de quem Deus é. Quem é Deus? Isso é muito importante para refletirmos nos momentos que estamos passando por desânimo. Uma outra coisa, irmãos, é o que Deus tem. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos nesses 2 versos a respeito do desânimo. E a outra, queridos, é o que é que Deus pode fazer. Então, o que é que Deus é, o que é que Deus tem e o que é que Deus pode fazer. Esses 3 versos, que são os versos finais da epístola, que nós chamamos de doxologia, no momento de louvor e adoração, mas neles esses 2 versos contêm verdades maravilhosas para nós aprendermos a respeito do nosso assunto de hoje. Primeira coisa, irmãos, que nós observamos a respeito de quem Deus é que o texto aqui nos fala que Ele é o único Deus. Isso aqui pode parecer muito básico e simples, né? Um assunto muito tranquilo para nós, mas naquele tempo não era dessa forma. Todas as nações vizinhas eram pagãs, o próprio Império Romano, que dominava o reino de Israel, o povo de Israel, assim como a Galileia, Samaria, Antioquia, né, a Ásia Menor toda, a Grécia, né, Macedônia, né, então era um domínio muito grande, exercido pelo Império Romano. Eles eram politeístas e no aspecto espiritual eles herdaram também muito das coisas e das divindades, não é? Ou os mitos dos gregos. Então haviam deuses para tudo que é coisa. Normalmente esses deuses eram muito caprichosos, não é? Exigindo sacrifícios, né? Para abrandar, para apaziguá-los.
eles tinham acessos de raiva, de ódio, de vingança, e nisso tudo eles eram muito semelhantes às pessoas. E para cada aspecto da vida havia uma divindade. Para a agricultura havia uma divindade, né? Para a questão da prosperidade, né? No campo, e para a guerra havia um Deus para a guerra, um Deus para o mar, um Deus... E se a gente for observar, irmãos, nós entendemos que, de uma certa forma, o catolicismo romano ele entra por isso aí, e nós chamamos isso de enoteísmo, não é monoteísmo, é enoteísmo, é que existe um Deus maior e várias divindades para tratar dos outros problemas menores da vida, no geral. E a gente vê que realmente isso acontece, né? O padroeiro disso, o padroeiro daquilo outro, Deus é o maior, né? Maria entra praticamente dentro da Trindade, e os outros santos vão cuidar cada um de um aspecto da realidade humana. Então era isso que era o comum naquele primeiro século, né? Os deuses greco-romanos, como é chamado. E o apóstolo Judas aqui nos fala o seguinte: o único, né? O único Deus. Então, além de a gente observar que todos aqueles deuses eram falsos, né, em seus comportamentos, eles não passavam de humanos, né, entre aspas, elevados, porque eles eram semelhantes às pessoas. Só porque a Bíblia aqui, amados, fala que existe um Deus único, e isso desde a fundação do povo, né, da nação, naquilo que eu costumo chamar da constituição do povo de Deus, lá no livro da lei, lá em Deuteronômio, Deus fala, né, através de Moisés o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor. E a Bíblia toda, né, tanto no Antigo, principalmente no livro dos Salmos, mas também no livro da Lei, todos os livros, né, os livros históricos, poéticos, proféticos, né, os livros do Antigo Testamento todo e do Novo Testamento, sempre vai nos falar de uma realidade que os outros deuses não passam de ídolos. Como diz o Salmo 115, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm mão e pés, mas não fazem nada, não tem o fôlego de vida, né? E por trás a gente sabe existe uma ação maligna de Satanás e seus demônios para enganar as pessoas através dessas divindades falsas. Então a Bíblia, amados, nos fala, né, desse Deus que é único, é o Deus que é para tudo, é um Deus que existe por si só em primeiro lugar, e é aquele Deus que criou o universo com a palavra do seu poder. E nos criou a sua imagem, a sua semelhança, né? Criou todo o universo e tem autoridade e soberania por cada aspecto de tudo aquilo que existe, seja visível ou invisível, como lhes diz lá a carta de Colossenses. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as coisas visíveis, as invisíveis, principados, potestades. Tudo Deus, ele é aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Assim nós vemos, queridos, no primeiro aspecto aqui de quem é Deus, ele é o Deus único. Lá em Daniel 4, verso 35, é um verso maravilhoso que nos diz o seguinte: que Deus, abre aspas, age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Outra coisa, irmãos, que nós observamos aqui a respeito de quem é Deus, ele é o salvador do pecado. Não é isso? Lá em Mateus 1, 21 diz o seguinte: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Deus é aquele que nos salva fisicamente, melhor dizendo, espiritualmente primeiro. Fisicamente em segundo, quando o texto nos fala, por exemplo, lá em Atos 17, verso 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo isso em Deus, por causa dele. O nosso respirar vem da parte do Senhor. E também ele é o Deus, queridos, que nos salva também de nossas dificuldades pessoais. Vou citar aqui Salmo 34, quando Davi escreve: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações.
Salmo 34, verso 4 e verso 6. Então, irmãos, além de afirmar que Deus é o único Deus e o nosso Salvador, Judas também nos destaca que isso ocorre mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque Deus é quem nos concede a própria fé. De nós mesmos não teríamos capacidades de crer em Deus, de realmente depositar toda a nossa confiança na obra de Jesus, e através de Jesus nós sermos reconciliados por Deus, por causa da nossa justificação, na purificação total dos nossos pecados. E assim, amados, porque nós estamos unidos com Cristo, nós não precisamos temer. Jesus mesmo disse lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vier a mim jamais eu rejeitarei. E nós já estamos em Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar das mãos do nosso Senhor. Assim, amados, quando nós nos esquecemos dessas verdades e vivemos como se elas não existissem, aí nós nos desanimamos. Agora, se nós cremos em Deus, que Ele é o nosso Salvador, né, o único Deus que nos salva, que tanto no aspecto espiritual como no aspecto físico, e também nos livra de todas as nossas dificuldades e angústias, quando Ele quer e com um propósito que muitas vezes nós não compreendemos, mas realmente tem um propósito de Deus de agir ou deixar que as coisas aconteçam nas nossas vidas, realmente é porque em tudo em Deus nós sabemos que existe um propósito. Então há muitos crentes hoje em dia que lutam contra essa incerteza até mesmo da própria salvação. Mesmo sendo cristãos genuínos, eles ficam facilmente desanimados porque ainda não entenderam de modo completo e profundo quão maravilhoso e gracioso é o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, nós observamos aqui, para a gente vencer o desânimo, é compreender quem Deus é. Nós precisamos estar alertas para não cedermos à tentação do desânimo. E assim nós precisamos treinar nossa mente, o nosso coração, para meditarmos no nosso Deus verdadeiro, que é único, e é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, né, a segunda, é lembrar do que Deus tem. Ou seja, faz parte de quem Deus é também. Ou seja, nos mostra aqui a respeito desses atributos de Deus. O que é que Deus tem? O que é que o texto aqui nos fala? Ele diz aqui no verso 25, declara a respeito de Deus, que sejam a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, apenas nesse verso aqui, o que Judas nos mostra que Deus tem? Deus tem poder, autoridade, Deus tem majestade e Deus tem glória. E só para a gente refletir, eu vou citar aqui rapidamente alguns versos. Como é que é a glória do nosso Deus? Lá no verso 8, melhor dizendo, em Salmo 8, verso 1, diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Lá no Salmo 57, 10, 11, está escrito, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Por mais gloriosa e majestosa que seja a criação de Deus, ela não passa, irmãos, de um fraco reflexo da glória e da majestade do nosso Deus. Deus não pode ser identificado com a sua criação. A criação, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a sua glória e o firmamento o seu poder. Só porque Deus ele está infinitamente além da própria criação. Quando eu olho o universo e vejo aí que só na nossa Via Láctea, né, existem 100 bilhões de estrelas, irmãos. Nossa Via Láctea. Isso é a nossa galáxia. E existem centenas, né, e milhares de galáxias no universo inteiro. E, aí nós
nós podemos afirmar que Deus está além de tudo isso que nós podemos ver. E que muita coisa nem conseguiu ser visto ainda, nem pelos melhores telescópios. Assim, amados, nós podemos falar a respeito disso, não é? Dessa glória maravilhosa de Deus. Foi o que Moisés pediu quando estava ali com o povo, não é? No meio do deserto, né? Centenas de milhares de pessoas sob a sua autoridade. Teve um momento que ele falou: Senhor, eu não vou prosseguir. E Deus falou: não, pode ir que eu sou contigo. E Moisés falou: eu só vou se o Senhor me mostrar a sua glória. E Deus falou: não tem uma pessoa nesse mundo que veja a minha glória e não venha a morrer. E Deus, diz o texto, que Deus mostrou apenas uma parte de si, né? Deus passou e Moisés viu um pouco da glória de Deus. Uma outra coisa que o texto aqui nos fala, além dessa glória de Deus, né, daquilo que Deus tem, é o seu poder, é o seu domínio e a autoridade de Jesus sobre tudo. O próprio Cristo, nas palavras de despedida, lá em Mateus verso 28, quando ele vai falar da grande comissão, e a base da evangelização mundial não é a ordem em si apenas, mas a própria autoridade de Jesus, que deve ser a base da obra missionária, quando Jesus começa falando: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho a toda a criatura. A base das missões mundiais, da evangelização do mundo, é a autoridade de Jesus. Jesus é que tem autoridade. E quando nós formos, ele vai salvar aqueles que ele mesmo quer. No Salmo 115, a qual citei antes, nos ensina: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então Deus tem, amados, a autoridade sobre todas as coisas. Deus tem autoridade sobre as nossas vidas. Deus tem autoridade sobre os reis e príncipes, governadores e presidentes. Deus tem autoridade sobre os anjos, né? Deus até mesmo sobre Satanás, ele tem autoridade. Na tentação que Satanás queria trazer para Jó, foi Deus quem falou: você pode tentá-lo, mas a única coisa que você não vai tocar é na sua vida. E o diabo ali, a gente vê que ele foi limitado por Deus. Ele só fez tudo aquilo que ele fez porque foi da permissão do próprio Senhor. Deus é aquele que tem toda essa autoridade. E vemos mais aqui, amados, que Deus é aquele que é soberano sobre as circunstâncias da nossa vida. Há um texto fantástico também lá em Gênesis 50, no verso 20, que fala o seguinte: quando José encontra-se com os irmãos, depois já de ser, né, o governador do Egito, e os seus irmãos vieram, né, atrás de comida, né, a seca, 7 anos das vacas magras, e, né, foi vendido, e depois foi criado lá, ou trabalhou na casa de Potifar. E a Bíblia nos fala que quando os irmãos vão lá e encontram José naquela posição, né, quase a principal do grande império do Egito, ele diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, até no intentar do mal contra nós, Deus vai ter um plano para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E assim, amados, nós vamos vendo essa questão daquilo que Deus tem, não é? Nós vemos glória ao poder, majestade e autoridade do Senhor. E por fim, amados, o texto ainda diz no verso 24, o que é que Deus ele pode fazer. Nós precisamos lembrar quem Deus é, o que Ele tem, mas também nós precisamos observar o que é que Deus pode fazer, especialmente aqui no nosso assunto, quando nós estamos desanimados. Lá em 2 Coríntios 9:8, mas antes vamos ler o verso 24, quando diz: aquele que é poderoso para fazê-los impedir de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande glória. Então esse nosso Deus é aquele que é capaz,
ele deveria ser sempre o clamor mais profundo e sincero de todo o coração daquele que realmente é do Senhor Jesus Cristo. E agora, 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Efésios 3:20 fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou cremos. E assim nós vamos ver que ele tem, que é aquele que realmente tem esse poder, amados, tem essa capacidade de fazer todas essas coisas aqui que o texto ele nos mostra. Então, além disso, não é, o nosso Deus, que nos apresentará diante da sua presença, promete também nos dar grande alegria. Não é isso? Que nós acabamos de ler no verso tanto 24 como no verso 25. E esse impedimento aqui de tropeçar significa cair, não é? Deus é aquele que é poderoso para impedir de nós pecarmos, de nós fracassarmos. E duas coisas a gente pode observar aqui nesse texto. É que Deus vai completar aquilo que Ele mesmo começou em nós, na nossa salvação, e também aquele que vai nos guardar do pecado agora mesmo aqui nesse mundo. Deus é aquele que vai nos impedir de fato de cair. Assim, irmãos, já finalizando, né, nós vemos aqui nesses versos de Judas 24 e 25 a solução de Deus para o possível desânimo que queira se instalar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Né? E aqui a gente aprende essas verdades maravilhosas. Nós precisamos lembrar quem Deus é, o que é que Deus tem, que são alguns atributos que nós vimos no verso 24, e aquilo que Ele é capaz de fazer. E eu quero finalizar aqui com essas palavras do Wayne Mack. Ele disse o seguinte: mesmo que algum de nós já saibam dessas verdades há muitos anos, o mais importante dessa solução não é saber, mas lembrar, refletir e aplicar. Em outras palavras, essas verdades que já sabemos precisam ser avivadas em nosso coração, de modo que fiquem frescas em nossa mente e ocupem um primeiro plano em nossos pensamentos. Essas verdades precisam ser mais do que coisas que sabemos, precisam ser aquilo que nos controla. Que Deus assim, amados, nos abençoe, que Deus assim nos guarde, que Deus nos ajude. Os problemas estão aí, as dificuldades, as circunstâncias, muitas vezes adversas, que tentam nos desanimar, mas não vale a pena, de fato, nós nos desanimarmos. Né? A gente precisa seguir. Deve ser esse o curso natural da vida do crente. Se a gente crê num Deus que é todo poderoso, um Deus que tem toda a soberania e toda a autoridade sobre todas as coisas, incluindo as nossas vidas e com as circunstâncias que envolvem as nossas vidas, e nós sabemos que Ele é o único, que Ele é o nosso Salvador, é aquele que está fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas e vai completar essa obra, nós devemos continuar firmes na nossa caminhada. Mesmo que a gente não entenda, muitas vezes a gente quer saber o porquê das coisas, não é errado questionar a respeito disso, ou querer saber de Deus, Senhor, o porquê, o que é que está acontecendo. Às vezes, como a gente viu no último estudo, né, a perplexidade, confusão, nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, está cuidando das nossas vidas e vai nos levar para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar nos momentos difíceis, nas circunstâncias adversas. Ó Deus, e às vezes são circunstâncias muito doloridas, tristes, ó Deus, angustiantes, mas acima de tudo, ó Pai, nós possamos, como nós acabamos de falar, não só saber, mas meditar e que essas verdades realmente venham adentrar nos nossos corações, saber que o Senhor tem um plano, tem um propósito na vida de cada um e, acima de tudo, ó Pai, esse propósito é um propósito de aperfeiçoamento constante
um propósito de salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.